glória. Então nós vimos três vergalhões. Vimos soberania, vimos a graça e agora vamos ver a glória. São os três vergalhões que passam por toda a história da Bíblia e, de fato, por toda a história da humanidade. Já falamos sobre a soberania, que Deus tem um plano em tudo que Ele faz, em tudo que acontece. Já falamos de sua graça, que é a forma com a qual Ele dirige todos os passos de homens e mulheres pecadores. E, por fim, vamos falar então da sua glória. É possível observarmos essa questão da glória em todos os textos bíblicos. E por que essa questão da glória é tão importante? Porque é por causa da glória que nós sempre brigamos com Deus. Nós queremos a glória de Deus para nós. A glória que é devida a Ele, nós queremos para nós. Vou dar um exemplo. Vou te contar uma história. Em uma sala de crianças do maternal, ia ter uma festinha de aniversário da Mariana. Só que existia um menino nessa sala, o Marquinhos, que era muito egoísta. E quando ele chegou na sala, toda arrumada, toda bonita, toda enfeitada para essa festa de aniversário, ele já chegou reclamando, porque a festa era toda rosa, porque era a festa para Mariana. E ele já chegou reclamando para a professora que não tinha gostado daquela festa, não tinha gostado da cor rosa, que ele preferia azul. E a professora, na correria ali, botou ele sentado, mandou ele ficar quietinho. E aí correu toda a festa e ele atrapalhava a festa, criava caso. Quando tomava uma bronca, ficava sentado de cara amarrada. Ficava abrindo os presentes da Mariana, fora de hora. Até que chegou uma hora, a professora pegou o Marquinhos assim, bem firme nos braços, olhou no fundo do olho dele e disse: "Esta festa não é sua." Você percebe o que eu estou querendo dizer quanto à disputa pela glória? Se Deus é soberano e tem um plano, e através da sua graça tem nos dirigido para alcançar o seu propósito, e alguém vira e fala assim: olha, eu não quero que as coisas sejam desse jeito, eu não aceito que as coisas sejam desse jeito, eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Uma das funções da igreja é chegar para essa pessoa e dizer: olha, essa festa não é sua. Porque com todos os lugares e pessoas, com todos os eventos dramáticos da natureza e da história humana, no centro dessa história está Deus, está o Senhor. A história é dele. A Bíblia diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E perceba que não existe um dia sequer em que não conspiremos para roubar a glória que de forma justa pertence a Deus. Quando competimos um com o outro por glória, deixamos de experimentar a união que só pode ser encontrada quando nos unirmos para vivermos por Ele, para Ele. Perceba, num casamento desfeito, de uma família destruída ou de uma amizade abandonada, você sempre encontrará pessoas que estavam tentando roubar a glória do outro e, pior, roubar a glória de Deus. Nós almejamos a glória que não nos pertence e pisamos um no outro para consegui-la. Pensa só, se toda a nossa igreja buscar a glória de Deus, não haverá mais uma disputa dentro da nossa igreja, mais nenhum caso de contenda e de briga. Mas qual é o nosso problema? Ao invés de glorificarmos a Deus, usando as coisas que Ele nos deu para amarmos as pessoas, nós usamos as pessoas para conseguirmos a glória que tanto amamos. O pecado faz com que a gente tente roubar a história de Deus, tente roubar a caneta da mão de Deus, para tentar reescrever tudo conforme nós queremos, como diretores de nossas próprias vidas. Mas o problema é que só existe um palco e ele pertence a Deus. Qualquer tentativa de nos colocar no lugar de Deus nos põe em guerra com Deus. É uma guerra vertical intensa, uma briga pela glória divina, uma conspiração para tomar a posição de Deus. É esse o problema que está por trás de cada triste episódio da Terra, a começar lá com Adão e Eva, no Éden. A promessa do diabo qual que foi? A partir do momento que vocês comerem do fruto proibido, vocês serão iguais a Deus. Foi isso que Adão e Eva quiseram. E é isso que nós queremos. Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. E por causa disso, tudo dá errado. Nós não enfrentamos o sofrimento com uma atitude correta, porque o sofrimento interfere com a nossa glória. Os relacionamentos são complicados e difíceis porque as outras pessoas estão competindo conosco pela glória. E não servimos bem porque, em busca de glória, queremos ser servidos e não o contrário. Mas, pela graça de Deus e por essa Bíblia que foi deixada em nossas mãos, percebemos que a história da glória de Deus continua a acontecer porque existe um Deus soberano que planejou tudo isso e que, pela sua graça, tem toda a paciência conosco para nos trazer de volta para o caminho daqueles que creem no nome de Cristo Jesus. E Deus então me chama para um plano que é maior do que eu.
e ele me oferece algo pelo qual vale realmente a pena viver. Jesus, o Redentor, veio para que os ladrões de glória vivessem alegremente para a glória de outra pessoa. Obviamente, essa outra pessoa é Deus. E acredite, não existe satisfação e alegria pessoal mais profunda que viver comprometido completamente com a glória de Deus. Isso revoluciona os relacionamentos de amizade, serviço, casamento e dentro da nossa igreja. Então, dentro do discipulado, nós queremos ensinar, admoestar e encorajar uns aos outros para descansarmos na soberania de Deus, ao invés de inutilmente tentar estabelecer a nossa própria soberania, confiar na graça de Deus, ao invés de confiar na nossa própria força, e nos submeter à glória de Deus, ao invés de buscarmos a nossa própria. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.